Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o Progressando Cast, o podcast oficial do Partido Progressistas Guarapuava. Eu sou o Rafael Horst e sou o presidente do Progressistas Jovem em Guarapuava. Estou aqui com meu host, mais do que especial, ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. Oi, César. Oi, Rafa, boa tarde a todos os nossos convidados. Uma alegria estar aqui com vocês. Perfeito. Do outro lado, nós temos os nossos convidados. Bom, os dois são conhecidos já aqui da nossa região. O nosso primeiro convidado é filho de um empresário de longa data, com mais de 30 anos de loja Saxon. Formado em Educação Física desde 2019, ele não só se destaca como atleta, mas também como sócio proprietário da academia Box Spartans, onde vem promovendo saúde e bem-estar aos guarapavanos há 4 anos. Atualmente, ele está cursando a segunda graduação em Gestão Imobiliária. Com muito prazer, recebemos Maicon da Saxon. Seja muito bem-vindo, Maicon. Boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí, nessa luta, nessa caminhada nova, uma experiência nova, meio um pouquinho nervoso aí, mas vamos para cima. Perfeito. Nosso próximo convidado tem uma trajetória marcante no serviço público e na educação. Ele já foi secretário de esportes de Guarapuava em 2 gestões, de 2009 a 2012 e 2017 a 2020, e secretário de educação de 2021 a 2024. Atualmente ele atua como vereador e presidente do Progressistas de Guarapuava. Ele é graduado em Educação Física e Pedagogia, especialista em Fisiologia do Exercício e do Desporto, e possui mestrado em Educação Física. Também é profissional self-coach pelo Instituto Brasileiro de Coach e atualmente é acadêmico de Filosofia. Com muita honra recebemos o professor Pablo de Almeida. Bem-vindo, professor. Obrigado, Rafa. Obrigado, César. Obrigado também por partilhar dessa bancada aqui ao meu amigo e meu ex-aluno, Maicon, né? É uma alegria, que estou realizando um sonho, porque eu via isso aqui na TV, via no YouTube e falava, um dia eu quero participar, estou aqui, chegou minha vez. Então, Obrigado. A ideia desse podcast nosso é poder apresentar para os eleitores de Guarapuava os nossos candidatos. Os candidatos a vereador raramente têm a oportunidade de se apresentar, acabam que são apresentações rápidas pelas redes sociais ou até um santinho. E aqui a ideia é que a gente possa conversar com vocês e entender melhor um pouco da vida de vocês, o que levou vocês até hoje essa condição de candidato a vereador. Por isso eu quero começar do início. Maicon, você, como é que é a tua relação com Guarapuava? Você é guarapavano, nasceu aqui, criado, onde que você estudou? Como é que veio a tua trajetória até aqui? Então, eu sou filho, pais separados. Eu nasci em Curitiba, vivi lá até os 12 anos, quando vim morar para Guarapuava com o pai. Uhum. Meu pai já é guarapuavano, aí, vamos dizer, ele nasceu em Rio de Janeiro, mas o pai, tempo da antiga rodoviária, que hoje é o Terminal da Fonte, onde ele tinha a farmácia dentro da rodoviária. E ali buscou a loja, né, foi crescendo, com 12 anos vim pra cá, onde trabalho aí até hoje, atrás dos balcões da Saxon ali. Você procurou uma formação na área de esportiva, mas nunca deixou de ser comerciante. Não. O esporte iniciou mesmo assim pela saúde, né, o bem-estar ali, foi aos poucos. Em 2015 fui estudar aí na Faculdade de Guaracá, onde junto com o professor Pablo aí, né? Professor há 4 anos, junto ali. E em 2019 veio a formação. Com isso, junto com um colega meu que se formou junto comigo, o Christian, abrimos a Box Spartans, que está há 4 anos aí, né? Os 2 primeiros anos foi meio complicado e foi meio a pandemia, mas estamos aí. A Saxon é uma das lojas mais tradicionais do comércio de rua de Guarapuava, né? Como você falou, teu pai começou isso lá atrás, na antiga rodoviária. Sim. Eu me lembro dela ainda remotamente, né? Criança. A nossa Terminal da Fonte foi construído no mandato de César Franco na década de 90, ali 93, 94, então já tem 30 anos de rodoviária, tem que ser um pouquinho mais velhinho, né? Eu lembro dela. Gerações. Eu lembro dela remotamente. E você então hoje trabalha tanto no comércio tradicional, também com a academia
Como que você acha, Maico, que essa tua caminhada de empresário, comerciante, essa formação tua, essa história, o que isso te agrega para você levar como candidato a vereador e como vereador em Guarapuava para defender as tuas causas lá na Câmara? Falando na parte do esporte, eu acho que o bem-estar, né? O lazer, o bem-estar, e acaba aproximando junto com o comércio. Você brigar por mais cobranças dentro, como posso dizer, nossa, agora me gaguejei aqui, mas ajudar a reivindicar, cobrar mais investimentos no esporte, isso. Atenção do poder público para o esporte. Isso, o esporte em si como um todo, né, o bem-estar. Aí aproxima também da parte do empresário, vamos dizer assim, exemplo, você hoje tem, né, uma lei orgânica aonde você pode abrir todos os dias o comércio. Mas será que isso viabiliza? Será que para o comércio pequeno isso é agradável? Entendeu? Porque aí entra pela saúde do bem-estar. Para o trabalhador do comércio também. Para o trabalhador, porque ele precisa também de um momento de lazer que entra a parte da educação. Entendeu? Da educação física, da prática de exercício físico. Então, num todo, uma acaba encaixando na outra. O bem-estar junto com o trabalho. Você suga a semana inteira, às vezes você não tira aquele teu tempinho no final de semana para aproveitar as praças novas, entendeu? Com uma corridinha, uma caminhada. E essa é uma discussão, porque hoje é no mundo inteiro, né? De um lado tem um apelo de partes dos empresários que querem ter a oportunidade de abrir todos os dias, do outro lado tem a preocupação dos que representam os trabalhadores, de garantir para eles períodos de folga. E não é assim no mundo inteiro liberado, não. Eu conheço alguns países da Europa, países desenvolvidíssimos, a Alemanha, por exemplo, que no domingo só abre restaurante. Não tem uma loja aberta, não tem shopping, não tem nada, porque no conceito de sociedade de bem-estar, eles entendem que o domingo é dia de descanso, as pessoas precisam ter um dia para ficar com a família. Então essa é uma discussão realmente que volta e meia chega na Câmara, e a tua experiência como empresário, quer dizer, do lado de cada balcão, ajuda também nesses debates. E você, Pablo, como é que foi a tua infância, a tua história em Guarapuava? Onde é que tua formação acadêmica, tua experiência nos colégios, escolas, onde é que você estudou até o dia que você decidiu ser candidato pela primeira vez? Bem, a minha infância foi no norte do Paraná. Eu fui um menino criado numa cidade ao lado de Londrina, chamada Rolândia, criado pelo meu pai e pela minha mãe, num bairro bem carente daquela cidade. Me recordo na ocasião que era um menino muito levado, muito traquina, danado. E eu acho que isso tem um pouquinho do dedo de Deus na traquinagem também, porque foi isso que levou a minha mãe a me colocar num trabalho social que existia por parte da prefeitura municipal, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu era tão danado que ela falou, não, eu vou te colocar lá. Era um sistema de internato que chamava Legião Mirim. Antigamente chamava de guardinha, não sei se vocês conhecem, né? Guardinha Mirim, né? Os guardinha mirins. Não aguentava, mas... Não aguentava, mandava pra lá. E eu tive um privilégio de ter ido pra lá, né? Minha mãe me deu de presente. Ela achou que estava me castigando, mas me deu um presente, porque ali eu saí da rua. Então eu digo que para mim, naquele momento, estar ali na Legião Mirim me reconstruiu, né? Me fez de novo. Aquele menino então peralta, arteiro, bagunceiro, que vivia na rua fazendo bagunça, ele começou a aprender a trabalhar, de fato, né? Com 12 anos, então eu comecei a aprender uma profissão. E eu sempre fui muito hábil nas relações humanas, eu acho que isso é uma virtude que eu tenho. E ali eu colei numa psicóloga que tinha ali, eu vi que as oportunidades iam acontecer por parte dela, e eu pedi para trabalhar do lado dela, dentro daquela estrutura. E ela me ensinou datilografia, começou a me ensinar inglês, começou a me ensinar algumas coisas para a época ainda, né, gente? Quem está assistindo datilografia hoje é mais ou menos linguagem computacional. Quase igual ser programador. Então foi ali que, no primeiro ano, eu já tive a oportunidade de trabalhar e
talvez não por coincidência, mas por providência, meu primeiro trabalho foi na prefeitura de Rolândia. E aí as coisas foram acontecendo. Na escola eu acabei me envolvendo também com um projeto que chamava Câmara Mirim de Rolândia, onde cada escola fazia uma eleição para eleger um vereador. Naquela época, com 13 para 14 anos, eu me elegi o vereador da minha escola. E aí as coisas foram acontecendo. Fui estudar em Londrina, fiz educação física na UEL. E aí no meu último ano de faculdade, estava com uma certa dificuldade para trabalhar, não conseguia muito acesso ao mercado de trabalho, porque daí eu queria ir para a área. E aí o meu tio, que aqui em Guarapuava, lá em 1998, ele era vereador, ele me convidou para vir trabalhar com ele, né? Então daí eu vim para Guarapuava. E eu digo que uma das minhas inspirações políticas também foi meu tio, porque aí eu pude ficar ao lado dele durante 2 anos, e durante esses 2 anos eu entendi a verdadeira importância da política, principalmente no legado que ela deixa para uma população, a boa política, e em especial na virtude do meu tio, que era de poder ajudar as pessoas, de poder transformar a vida das pessoas. Então isso me criou uma paixão, me criou uma vontade de poder participar, e as coisas aí foram acontecendo também na medida em que eu fui me dedicando, e sempre que eu pretendo algo, eu me dedico muito àquilo, e hoje estou aqui nessa bancada com pessoas, né, super especiais, podendo contar um pouquinho da minha história. Michael, o que aconteceu na tua vida que em algum momento você virou a chave e decidiu, olha, eu vou participar da política? 2 ocasiões. Uma, acho que buscar essa mudança, né? Nós vivemos um tempo aí de renovação, né? Então, buscar a mudança. E a outra inspiração tava meio falando aqui em off, mas que me deu forças foi a minha menina. Tenho uma filha de 16 anos, né? Que mora em Cascavel, onde eles têm um projeto lá, e ela faz parte ela é a vereadora, vamos dizer assim, vereadora mirim da cidade de Cascavel. Então ela acabou dando forças ali, né? E então juntou essa força em mudança e pegando um pouco dela ali, força dela ali, para tentar também trazer isso para Guarapuava, essas mudanças. Na tua visão, como empresário ou como cidadão guarapuavano, qual é o maior desafio que Guarapuava tem? E de que maneira você entende que pode ajudar como político? Guarapuava, acho que o maior desafio vindo de fora é a mudança, eu vejo. Guarapuava, acho que é meio que assim, casa da avó, sabe? Onde todo mundo gosta do cheirinho, todo mundo gosta a hora que chega, porém precisa e é necessário mudanças, né? Se adaptar. Dar uma reformada na casa. Exatamente. Mais ou menos isso. E Pablo, você fez essa caminhada, teve essa inspiração do tio, participou de alguma maneira já do mandato dele e decidiu ser candidato pela primeira vez. Primeira eleição você não ganhou. Não. Lembro bem, você faltou poucos votos. E aí você teve a oportunidade de ser secretário de esportes, né? Teve uma atuação importante na Secretaria de Esportes de Guarapuava e acabou se elegendo vereador mais votado de Guarapuava, né? Foi um marco importante, tenho certeza, um reconhecimento ao trabalho como secretário. O que hoje, nesse momento da cidade, no acúmulo dessas condições, hoje você foi secretário de Educação no período que passou. Quais são as motivações e desafios que você tem hoje para exercer como vereador para o próximo mandato, se a população te der mais uma chance? César, eu acho que uma das mais importantes oportunidades que eu tive foi estar frente à Secretaria de Educação nesses últimos 3 anos e meio, mesmo com um tempo tão grande de pandemia, que foi mais de 1 ano de pandemia. Porque eu, sendo da educação, eu ainda não tinha tamanho conhecimento da importância da educação, principalmente na base, na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental.
E à medida em que eu fui caminhando, fui me apaixonando, fui criando uma valorização muito grande por essa faixa etária, e eu que já fui professor desde o Fundamental 2 até o nível de pós-graduação, ainda não havia atuado diretamente nesse período. E eu estou contando isso porque hoje o meu trabalho, a minha vocação é totalmente para a educação. Eu aprendi ao longo desse tempo, e eu posso dizer isso a você, e tenho dito isso em outros municípios, estão me convidando com muita frequência para eu poder falar sobre isso. E eu tenho dito que hoje, para mim, eu vou dedicar o meu tempo, a minha energia, a minha disponibilidade enquanto político, enquanto pessoa, enquanto profissional, para poder criar oportunidades para as nossas crianças. Esse vai ser a minha dedicação enquanto político, de hoje em diante. Por que de hoje? Porque hoje a gente está falando com as pessoas num processo eleitoral e as pessoas querem saber isso. Então eu preciso fazer com que a estrutura política, não apenas o Pablo, mas todos os atores envolvidos na política de Guarapuava entendam isso. Porque eu só fui entender quando eu estava lá. Não é só fazer educação pedagógica, é criar oportunidades para essas crianças. Hoje nós temos mais de 20 mil alunos na rede pública municipal de Guarapuava, César, e eu digo que do lado de cada BR-277 está cheio de oportunidade. Mas por que eu digo isso? Os últimos anos, isso tem muito seu também, do seu trabalho, Guarapuava hoje já está oferecendo um mercado de trabalho para as pessoas que não existia há 4, 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, o mercado de trabalho aqui, ele precisa de pessoas que tenham acesso à inovação, à tecnologia, à inteligência artificial. E se nós não prepararmos as nossas crianças para esse processo, nós teremos que receber profissionais de outros municípios para ocupar essas vagas. E vão ser as melhores vagas. E vão ser as melhores vagas, as melhores oportunidades. Então, educação no município hoje, para mim, enquanto figura pública, não é apenas educar, não é apenas alfabetizar. É criar oportunidades. É isso que a gente tem feito nos últimos anos. Michael, quem são as tuas referências na política? No Brasil, no Guarapuava, no Paraná, no mundo? Quem são as figuras que você entende que de alguma forma te inspiram? Política? Vamos dizer que Enéas, uma forma de pensar. Né? Mas aqui eu acho que hoje a oportunidade de estar conversando com vocês César, né? Professor Pablo também, tanto na faculdade como dentro da educação. Minha esposa é concursada, é educadora infantil, então eu sei os projetos, por exemplo, dentro de Guarapuava que foi feito e, né, tenho que agradecer, o Sr. Pablo está dentro dessa área também, como ele falou ali, e então eu acho que a gente tem que favorecer os locais, né? Lá fora, não tem como se inspirar, vamos dizer assim. Mas aqui, o local se inspirar nos políticos locais e tentar manter os mesmos projetos, buscar os mesmos projetos. E fora da política, assim, quem são as personalidades que você admira? Difícil. Não tem nenhum? Não tem. Não tem. Não tem. Eu também sou assim, não sou muito dedicado. E Pablo, você, quais são as referências que você tem na política, não só como políticos, ou referências na sociedade, que você se inspira, que te orientam, que te estimulam de alguma maneira, que te enfim, de alguma forma moldam também a tua atuação como político? Na verdade, tem algumas inspirações, né, César? A primeira foi meu tio, como eu já falei, foi a pessoa que me iniciou nessa caminhada, não poderia deixar de ser diferente, né? Me inspirar nele, nos valores principalmente de lealdade que ele tem, de poder ajudar as pessoas, é algo assim que eu tento sempre, às vezes quando eu começo a perceber que eu começo a sair um pouquinho da curva, eu olho para essas pessoas e falo, não, eu preciso ser um pouco mais parecido com elas, né? Ao longo das 3 oportunidades que eu tive de ser secretário, de estar secretário, né? Fui secretário dos últimos 3 prefeitos de Guarapuava, do Fernando, do César e do Celso,
Para mim, vocês são referências também, em especial você. Eu acho que eu olho para cada um deles, né? É muito difícil fazer comparações, mas acho que a tua capacidade, principalmente de humanidade, de poder trazer para perto até aqueles que são opositores a gente, me complementa muito, me faz tentar também ser muito parecido com isso. E uma figura que não é uma figura pública, mas a gente não teve oportunidade de conhecer, mas é alguém que em todos os meus caminhos eu sempre olho para a história dele, porque é um ser humano que foi cheio de defeitos, como todos nós, mas com muitas virtudes, que foi Davi, né? Que é uma figura inspiradora, que é uma figura que ensina em cada detalhe da vida dele, que todos os dias, quando eu caio, quando eu me levanto, quando eu estou no alto, quando eu estou no vale, eu sempre olho para a história dele para poder me aperfeiçoar também e continuar. Guerreiro. Um guerreiro. É isso aí, Davi tem uma história inspiradora mesmo, né? E falando aqui mais de amenidades, as pessoas conhecerem melhor vocês em coisas menos formais. Que time se torce? Tem que ser Timão, né? O Corinthians. Sempre fui perguntado. Que arrependimento. E nas Olimpíadas, qual que é o esporte que você mais gostava de acompanhar? As Olimpíadas tem que... Esse ano aí, segundo ano, não tem como não agradecer que colocaram o skate, né? Dentro das Olimpíadas. Mas é bonito de se ver ali o vôlei, né? O vôlei feminino, o vôlei masculino. Não fomos tão felizes esse ano aí, né? Mas acho que seriam esses 3 aí. E música? Se você for fazer um churrasco em casa, que música você vai colocar? Qual é a tua trilha sonora? Trilha sonora? Vamos ver. Começou ali um pagodinho, né? Na hora que inicia o churrasco, fazendo a caipirinha. Depois da terceira já começa um modão, né? Aí me chama. Aí já começa um modão. Isso é tudo só pra fazer um convite, você me ajudar aqui. E você, Pablo, que time que você torce? Eu torço pro maior campeão mundial do Brasil. Eu torço pro São Paulo. São Paulo. E esporte, assim, qual que você gosta de assistir, de curte? Não, o que eu mais assisto é futebol, né? Mas nas Olimpíadas eu tava muito ligado na ginástica, cara. Ginástica tava demais, né? Emocionante, né? Eu já fui professor de ginástica, né? Então aqui vai uma... São Paulo. Mas é verdade. Não sei se o Maico teve a disciplina comigo, mas eu dei aula de ginástica rítmica e ginástica desportiva. Então eu sei um pouco sobre as notas. Então era muito legal poder acompanhar. Como é a história da nota, Pablo? Tem uma nota pela grau de dificuldade e uma nota pela execução, é isso? Isso, na verdade você tem lá o grau de dificuldade, ela parte da nota a partir do grau de dificuldade. Então às vezes ela parte de um 15, às vezes ela parte de um 14. Então aí vai fracionando a medida... 100% não passa de 14. Exatamente, à medida que ela vai errando ali, né? E se for fazer um churrascão, qual que é a moda pra tocar? Nossa, se vocês forem na minha casa num churrasco, vocês vão morrer de depressão. Na minha casa, nos últimos aí, sei lá, 4, 5, 6 anos, a maioria das músicas que a gente ouve são músicas gospel, assim. Então, mesmo no churrasco, a não ser que tem visita, né? Daí a gente acaba respeitando a visita. E aí coloca um sertanejo, coloca uma moda de viola também, um pagode. Mas é por aí. Que é eclético. Perfeito. Tá bom. Rafa, estamos chegando no fim, né? Tamo. Eu já ia falar pra você que já falou demais, eu precisava já encerrar. Então, queria que vocês dois agora conversassem direto com os eleitores de vocês e pedissem o voto de vocês nessas eleições. Cada um tem 3, 4 minutos aí pra falar com seus eleitores. Fiquem à vontade. Bom, você fala primeiro, Maico? Tanto faz, primeiro os mais velhos. Então vamos lá. Então pode começar. Já tô gaguejando aqui. Não brigue. Não, mas se quiser eu começo. O meu é curto, vai lá. não tenho Então muito o que dizer, novo aí, né? Peço a oportunidade para todos mostrar o meu trabalho aí. 30 anos já atrás do balcão, fazendo um trabalho sério, porque é difícil viver no comércio. Então,
é isso. Podem confiar no Maicão da Saxon aí. E ter essa oportunidade. Trabalhar aí, possível, continuar trabalhos que já estão, né, dentro dessa gestão. Ter a oportunidade da nova, né, como posso dizer, os novos vínculos, vamos dizer assim, partidários ali, para estar buscando o melhor para Guarapuava. Então, podem contar com o Maicon. Qual é o teu número, Maicon? 11258. Então, peça lá o voto. Nessas próximas eleições, para vereador, vote... Nessas próximas eleições, vote. Maicon, conto com vocês, conto com o seu voto. Maicon da Saxon, 11258. Quais são as 3 qualidades que você acha que um político tem que ter? Ter honestidade, né, no que falar, cumprir, né, ainda mais chegando nesse prazo, então escutar mais, ter ouvido, da mesma forma que você foi lá, teve a oportunidade de pedir o voto, voltar lá depois das eleições, caso seja eleito, e tentar escutar mais aquilo, a forma de ser honesto, que eu digo, abrangiu tudo, né? Ir lá, pedir o voto e ter a capacidade de voltar depois, agradecer de cabeça erguida, ou não deu certo essa próxima, daqui 4 anos tem de novo, erguer a cabeça e ir lá agradecer a cada voto, vamos dizer assim. Né? Agora, 3 qualidades, difícil, teria que estar mais dentro e próximo deles ali. Essa eu acho que já é o suficiente, então, e para entender um pouco mais da política ali, tem que estar, acho que, também dentro, porque olhando de fora, igual eu falei, estava falando o Pablo, a hora que nós estávamos entrando ali, a gente vê de fora, a gente acha que é dar o nome e sair pedindo voto, e é bem mais burocrático isso, do que chegar ali e só simplesmente pedir o voto. É verdade. E você, Pablo, quais são as 3 virtudes que você acredita que todo político deve ter? Bem, baseado nas pessoas que eu admiro e naquilo que eu tento sempre me espelhar, eu acho que primeiro coragem. Preciso ter coragem para estar na política. A segunda virtude eu colocaria resiliência, porque por muitas vezes nós vamos sentir o desejo também de desistir. E por fim, não menos e nem mais importante, a lealdade. Porque fazer política, apesar de tudo, ainda é importante termos políticos leais. Eu acho que são as virtudes que eu considero assim as mais importantes. Isso aí, até porque lealdade, né, Pablo, é uma virtude que ela não é seletiva. Né? Quem não é leal ao seu grupo político, quem não é leal aos seus princípios e valores, não será leal ao seu eleitor. Isso aí é uma coisa que o eleitor tem que sempre estar atento, né? Aqueles caras que às vezes ficam mudando de posição e muitas vezes não são leais àquilo que prega, o eleitor achar que com ele vai ser diferente, não vai. Né? Isso é uma coisa realmente que é bastante importante. Pablo, você tem alguns minutinhos para encerrar nosso podcast. Vamos aproveitar para falar por que você quer ser vereador mais uma vez e pedir o voto pro eleitor que vai te assistir. Tá bom. Primeiro agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de realizar um sonho de estar aqui no meu primeiro podcast. Dizer a você que nos acompanha, pedir mais uma oportunidade, desta vez muito mais encorpado. Aqui você está com uma pessoa que, como eu disse anteriormente, experimentou da educação de uma maneira bastante profunda, me fez crescer, me fez entender todo esse processo, e eu vou dedicar essa missão de político, essa missão de vereador, a construir uma educação ainda melhor, a construir oportunidades para as nossas crianças e, consequentemente, para todas as famílias dessas crianças, né? O professor Pablo é alguém que vem e tem uma história muito ligada ao esporte. Eu digo que foi o esporte que me trouxe para cá, o trabalho que nós fizemos lá atrás no esporte me trouxe até aqui, e a educação
junto com o esporte, certamente está me dando essa propulsão de continuar, de poder criar outras ferramentas, trazendo muita inovação, muita criatividade, muita tecnologia para tudo isso. Eu peço a você a oportunidade de estar vereador. O meu número é o 11-111, é só ir apertando 1 até aparecer a foto e depois confirma, tá bom? E dizer que vocês podem continuar contando comigo. Quem caminha comigo há algum tempo, quem me conhece, sabe que pode confiar em mim. E mais uma vez, então, muito obrigado e conto com você. Vamos em frente. E não posso também perder a oportunidade, né, de dizer que para que vocês que têm esse poder, essa decisão, né, nesse momento, talvez um dos mais importantes momentos da história de Guarapuava, de continuar acreditando nesse grupo, nessas pessoas que ao longo dos últimos anos vêm transformando a nossa cidade. Eu peço a vocês o voto de confiança no Celso, número 23 para prefeito, para que a gente possa continuar modernizando em todas as áreas, né? Tem muito trabalho, muita eficiência e eu conto com você também. Vamos lá, vamos de Celso 23. Então, obrigado aos nossos convidados e candidatos, então, pelo Partido Progressista de Guarapuava. Obrigado novamente ao meu host, César Silvestre Filho. Estamos aí sempre. E vamos encerrando mais um episódio do Progressando Cast, o podcast oficial do Progressistas Guarapuava. Progressistas transformando, votando e inovando.